Evangelho diário, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 5, versículo do 17 ao 30. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer, e o que o Pai faz, o filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão, porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve Maria, meus irmãos e minhas irmãs. Então, esse Evangelho Nosso Jesus Cristo, bastante complexo, né? O Evangelho de São João, ele é bastante teológico, ele tem uma profundidade muito grande, né? E eu estava escutando a homilia de Padre Paulo e ele estava explicando que aqui, desculpa, Nosso Senhor, ele começa a revelar-se como Deus encarnado. E isso causa um escândalo muito grande para os judeus. Quando Nosso Senhor fala aqui, né, que ele violou o sábado, ele narra no Evangelho, né? Os judeus procuravam uma maneira de matá-lo, uma maneira de estar contra Deus, porque ele já tinha violado o sábado. Ontem ele cura o paralítico, um dia de sábado, e agora ele diz que tudo que ele faz o Pai trabalha sempre e ele também continua trabalhando, assim como o Pai dele trabalha. Então aqui ele já revela-se, como todos os prodígios de nosso Jesus Cristo, de Deus, ele já vem se revelando como Deus, né? Mas aqui fica mais claro e evidente. E aí, os judeus aí, pronto, causa escândalo. E agora, blasfêmia para os judeus, Jesus cometeu a pior das blasfêmias, né? E aqui está um ponto que o padre é explicando, que nós católicos não podemos ter esta dúvida, que é: Cristo é Deus. A única religião que professa um Deus encarnado, um Deus que se faz homem, é a fé católica apostólica romana. E isso tem que estar no coração de todo cristão católico, não podemos ter dúvida, e é por isso que não podemos comparar a fé católica com as demais religiões. Nós respeitamos as demais religiões, a crença das pessoas, mas nunca podemos fazer o comparativo da nossa religião com as outras. Porque a nossa, Deus se encarnou e se revelou. Deus, ele revela-se aqui. E a fé católica é a única que preserva essa revelação. As demais religiosidades têm
as crenças deles lá da maneira deles. Mas Deus revelado, encarnado como Jesus Cristo, não tem nas outras religiosidades. Então, nós católicos devemos ter essa certeza e não ter dúvida, como os judeus tiveram dúvida aqui. E o padre ia explicando justamente isso, que Jesus Cristo, quando ele revela-se sendo um com o Pai, é a prova cabal, existencial, de que ele é Deus. Deus uno, trino, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas em um só Deus, ou seja, um único Deus vivo, revelado. Então é isso, meus irmãos. Deus abençoe, que a Virgem Maria, São José, nosso Senhor Jesus Cristo, fortaleça cada vez mais em nosso coração a certeza de que Deus é Cristo, Cristo é Deus, Espírito Santo é Deus.